Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. Nós somos em Dubai. Dubai, por exemplo, tem uma igreja belíssima de Santa Maria. Uma igreja extremamente... Uma missa de 1000 pessoas cada missa. 9 missas por domingo. Sabe aquela igreja que você chega, você é acolhido? Então ninguém nem imagina. Eu vou para Dubai, a pessoa já pensa naquele Burj Khalifa, já pensa em tudo, jamais vai pensar. Mas como nós vamos com esse intuito de visitar, mas também de não perder a nossa característica de peregrinação, então a gente vai descobrindo esses sinais católicos ali, de caminhos, né? Na China, você me falou, né? Nós somos a China, descobrimos uma igreja católica no norte, que é o Santuário Nacional, reconhecido pelo Vaticano, né? Num município assim muito pequenininho. Olá, estamos no ar com mais um podcast do Correio, que hoje recebe o missionário Assis Rocha. Ele que já fez várias viagens para peregrinações, né, para santuários em todo o mundo, que estava inclusive lá em Israel, quando a guerra estourou no final do ano passado, em outubro do ano passado, e a gente vai conversar com ele sobre essa volta do turismo. Eu sou Cibele Negromonte e comigo está minha colega, a Mariana Niederauer. E vamos começar, né, esse bate-papo sobre esse turismo religioso, né, Assis? Conta um pouquinho da sua história. Você é um missionário da Obras de Maria, né? E você já estava conversando aqui, você já visitou mais de 90 países, né? Fazendo peregrinação, né? Com católicos, especificamente. O que acontece é que nós somos uma comunidade religiosa, de evangelização, de trabalhos sociais, hoje, inclusive fazendo agora 35 anos, em janeiro, né? E espalhada no mundo todo. Né? Hoje a Obra de Maria está. Só que ela não é conhecida só pelas viagens, pelos trabalhos sociais, por tudo que a gente faz, inclusive aqui em Brasília também. Mas desde o começo a gente começou a fazer pequenos grupos, né? O fundador da comunidade, Gilberto, fazia grupos para Aparecida, para Fátima. Então, a partir daí a gente começou a se organizar, né? Como a gente começou a fazer muitos grupos, começamos a nos organizar para sermos um pouquinho mais profissionais nessa área, né? E daí a gente começou a fazer, né? Primeiro começamos com Fátima, que era pertinho, Portugal, tinha um voo direto, fomos estendendo para o resto da Europa, fomos estendendo para Israel, e depois essas pessoas que viajavam conosco, elas gostavam dessa forma de viajar, né? Peregrinando, rezando. E aí pedem mais, uma coisa mais dinâmica, exato, né? Com diferentes destinos, né? Depois, assim, a maioria também eram pessoas mais idosas, que às vezes gostam, não tem muita coragem de ser assim, aventureiras, de entrar num país sozinho. Com padres também? Vão sacerdotes, sempre vão sacerdotes. E a partir daí a gente começou a pesquisar outras rotas, né? No mundo, onde é que tem, né? Olha, vamos tentar fazer uma rota diferente e descobrir aonde tem, claro, para nós, como nós somos católicos, com essa tendência católica, né? Mas sempre também fazendo um mix cultural, conhecendo, né? Você vai, ano passado fui à Índia, por exemplo. Eu não vou deixar de ir no Taj Mahal para ver, né? Apesar de ser um outro templo, não é, não ser católico e tal, mas nós fomos em Calcutá, visitamos o túmulo de Madre Teresa, fomos em Chennai, no sul, em Madras, onde está o corpo de São Tomé. Então, assim, a gente foi descobrindo essas rotas religiosas que existem no mundo, que às vezes são desconhecidas, né? E nessa preparação para um destino que é inédito, por exemplo, que vocês ainda não tenham visitado, o senhor vai antes e conhece para fazer, ou é uma pesquisa daqui do Brasil mesmo? Não, a gente pesquisa, conversa com alguns operadores que a gente já trabalha, descobre às vezes agências, né? Que às vezes já trabalham naquele lugar. Só que aí nós damos o programa, porque às vezes a agência tem, por exemplo, a programação normal deles, né? Por exemplo, eu já fui ao Japão umas 3 vezes. Então você chega no Japão, quase tudo é budismo, é shintoísmo, que é a religião do país. Né? Mas aí nós vamos pesquisar onde tem sementes católicas, e tem muitas sementes católicas no Japão. Né? Aí você tem que ir mais para o sul, tem um santuário de Nossa Senhora no extremo norte, em Akita. Então, assim, essas descobertas em cada lugar, né, para poder levar o pessoal para ver um pouco do país,
mas também não deixar de ser uma peregrinação religiosa. E conta pra gente alguns países que a gente nem imagina que tenha, né? A China foi uma coisa que me surpreendeu por não ser um país católico, né? Como tem outros também. Mas conta de uma curiosidade de alguns países, alguns locais que não são católicos, mas que têm essa forte presença, né, católica lá. Às vezes não é nem forte, a presença é pequena, mas muito fiel, né? Porque às vezes um lugar onde é mais perseguido, é mais difícil. Mas, por exemplo, eu ano passado me surpreendi no Catar. Nós fomos a Doha. E Doha tem um centro religioso, né? Que o sheik fez, né? Lá o rei, não sei como é que chama lá o chefe. Acho que é sheik. É sheik, né? E aí ele fez aquele centro religioso para as outras religiões que não fossem a religião islã deles, né? Então, a Igreja Católica é uma igreja imensa de quase 2.000 pessoas. E aí eu descobri que no final de semana são 56 missas lá, em todas as línguas, em indiano, em hindu, em português, em francês, em italiano. Então tem várias comunidades, vários países, de pessoas que moram ali em Doha, no Catar, e que tem esse centro de apoio religioso. Então nós ficamos assim, você nunca imagina que um país como esse vai ter ali uma presença católica, né? Nós somos em Dubai. Dubai, por exemplo, tem uma igreja belíssima de Santa Maria, uma igreja extremamente movimentada, uma missa de 1.000 pessoas cada missa, 9 missas por domingo. Sabe aquela igreja que você chega, você é acolhido, leva. Então ninguém nem imagina. Eu vou para Dubai, a pessoa já pensa naquele Burj Khalifa, já pensa em tudo, jamais vai pensar. Mas como nós vamos com esse intuito de visitar, mas também de não perder a nossa característica de peregrinação, então a gente vai descobrindo esses sinais católicos ali, de caminhos, né? Na China, você me falou, né? Nós fomos à China, descobrimos uma igreja católica no norte, que é o Santuário Nacional, reconhecido pelo Vaticano, né? Num município assim muito pequenininho, que eu até fiquei pensando se ia mesmo, se não ia, mas resolvi ir. O nosso padre não foi no final, o padre não pôde ir porque ele ficou com medo, porque tinha que assinar um monte de coisas. E ele falou, vai que eu fico preso lá na China, no Partido Comunista, e acabou que eu fui sozinho com o grupo. E chegamos no santuário, fomos super acolhidos pelo sacerdote local, e no final achei até uma coisa engraçada, porque eles falaram, vocês estão sem padre? Nós estamos sem padre, o padre não pôde vir, né? Ele disse, e vocês queriam celebrar uma missa? Eu disse, podemos celebrar, mas como é que faz? O rito é romano? Eu disse, é. Se eu falo em chinês, vocês respondem em português. E celebramos uma missa assim, né? Era chu, 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 ele está no meio de nós, chu, 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 e a gente foi respondendo. Sim, e deu para entender, para se comunicar. O rito é igual. O rito é o mesmo. O rito é igual, mas assim, como foi para as pessoas que foram, né? Foi tão importante ver essa celebração. Mas, e assim fomos em Xangai, tem um santuário de Nossa Senhora de Sheshan, que chama Shenzhen, não sei a pronúncia, que até dizia que é uma Nossa Senhora que põe o menino Jesus na cabeça, assim, segura, né? Então tem assim, roteiros turísticos, que infelizmente não são muito conhecidos, nem são muito explorados, né? Até porque quando a gente estuda, né, eu fiz um MBA em turismo só se fala em ecoturismo, turismo de eventos. Ninguém fala em turismo religioso. Ninguém cita essa E quando se fala, a gente fica muito restrito ali ao Vaticano, né? A Itália, né? A Roma, a Portugal, como você mesmo falou, né? A gente fica muito naquela região. E Israel também, né? A Cidade Santa. A gente pensa muito nisso. É interessante isso que vocês estão abrindo para outras localidades completamente... Sim, sim. E o preço, ele fica muito mais caro, essas localidades mais... Às vezes o preço, o que encarece, aéreo até para o Oriente às vezes é um preço meio parecido com a Europa, né? O que encarece é que às vezes nós vamos a países como vamos agora, né? No final do ano vou fazer uma viagem para o Vietnã, para Malásia, para Laos, Camboja. Então a gente não consegue fazer muito tempo terrestre, porque a estrutura não é boa. E às vezes, assim, para o turista é mais complicado. Então, aí tem que ser tudo aéreo. Então, acaba fazendo muito avião, né? Então, isso que encarece, às vezes, um pouquinho. Mas, assim, é um preço de um país, de um pouco mais, talvez, do que
pacote para a Europa, não é muito mais pesado, não. Sim, e aqui na América, né, América do Sul, América do Norte, quais são os roteiros que a gente não percebe, né, ou que não são tão óbvios e que são interessantes em questão de turismo religioso? Tem muitos roteiros, né, porque a América Latina é muito religiosa, né, então nós já fomos a tudo, né, desde de Peru, Machu Picchu, Cusco, tem sua riqueza religiosa. Lá perto de Cusco tem uma Capela Sistina, inclusive peruana, né? Eu não sei o nome da cidade, que é um nome bem comprido, assim, mas é perto de Cusco, que é uma junção de obras de arte com a arte indígena. Né? Um europeu chegou, um padre espanhol, e conseguiu fazer essa junção. Ali, então, é chamada Capela Sistina das Américas. Então, assim, tem coisas para se descobrir. Agora mesmo, em setembro, eu estou indo para a Colômbia. Colômbia tem um santuário de Buga. Colômbia tem uma catedral de sal. Então, assim, tem todo um roteiro e a gente consegue ir, celebrar a missa, fazer a peregrinação e também fazer as outras partes mais tranquilas, né? As partes turísticas também. Né? Em média, quanto tempo dura uma viagem dessas? Olha, varia muito? Varia de 12 dias, 15 dias, 17 dias, depende muito do roteiro. Depende muito por exemplo, se você vai para o Oriente, somente para chegar lá já demora. E às vezes quando a gente vai, por exemplo, numa viagem dessa que a gente faz para a China, para o Japão, a gente para em Dubai ou para em Doha, sempre dá um dia para a pessoa né, atualizar o fuso horário, né, o cansaço, então tem que ter um pouquinho mais de dias. Né? Sim, e a gente estava conversando aqui e descobrimos uma curiosidade que acho que tem que compartilhar com os nossos ouvintes, né, Sibeli? Que é sobre os Estados Unidos ali, né? Que tem, a gente estava conversando, né? Que Broadway, muito turismo até de compra, Disney, mas tem um roteiro religioso ali que é bem interessante e uma curiosidade, né? Nós fizemos, porque os Estados Unidos ele tem as duas costas, né? A costa oeste e a costa leste. Então, religiosamente falando, a costa oeste, aquela parte da Califórnia, né, ali existem as 21 missões católicas, chama Missões da Califórnia. Né? Então, havia um beato, eu não sou certo se ele já foi canonizado, chamado Junípero Serra, que ele veio para evangelizar aquela região. Então, em cada cidade, ele fundou uma missão, uma capela, um centro comunitário, e um centro, assim, como de governo. Ele foi fundando essas missões, que depois se tornaram cidades. Né? Então, por exemplo, São Francisco, né? San Diego, Sacramento, por exemplo. Sacramento era o Rio Sacramento. Né? Lá tem uma basílica do Santíssimo Sacramento, uma basílica nacional de adoração, por causa do nome Sacramento. A gente nunca imaginou isso, descobriu agora. São Francisco, por exemplo, tem uma basílica de São Francisco mesmo, né? Tem a cidade de São Francisco, e lá tem uma igreja de São Francisco, e lá tem uma pequena porciúncula. Porciúncula é uma igrejinha que São Francisco de Assis construiu na Itália, né? Em Assis, onde nós vamos ter o nosso congresso. E em São Francisco, na Califórnia, você recebe as mesmas indulgências e bênçãos como se você estivesse visitando Assis, na Itália. Né? E aí são várias cidades, por isso o nome das cidades da costa da Califórnia são todas de santos. Né? Então as missões começam lá em São Francisco, descem para Monte Rei, San Diego, Santa Mônica, tem uma cidade chamada São Luís Obispo. É tudo ali na costa da Califórnia até chegar a Nossa Senhora dos Anjos, Nossa Senhora de Los Angeles, que é a cidade de Los Angeles. Que tem um santuário belíssimo, uma catedral belíssima. Sim, muito legal. E esse público, quem é que vai para essas suas viagens? É o pessoal mais idoso? O pessoal jovem também vai? Não, jovens não vão muito, não, porque os jovens acho que tem mais esse tipo aventureiro, né? Mas mais pessoas de idade, aposentados, às vezes pessoas religiosas que também já fizeram outras rotas, já conhecem Fátima, já conhecem Lourdes, então às vezes querem outras opções, né? Inclusive falei da costa de cá, mas tem da outra costa também. Nos Estados Unidos? Descendo ali desde do norte do Canadá, aqui na ponta do Canadá, de Quebec, a gente tem uma rota que desce por Boston, tem um santuário da Divina Misericórdia,
passa em Nova York, por exemplo, celebramos a Santa Missa na igreja de São Patrício, né, em Nova York, St. Patrick, né, tão famosa, mas nós vamos, como a gente é um grupo de peregrinos, então a gente vai e celebra a missa lá. E descemos até Washington, que tem a Basílica Nacional, que é belíssima, da Imaculada Conceição, né? Então é uma rota também que se pode fazer agora. Por exemplo, vamos a Nova York, né? Você imagina fazer uma peregrinação em Nova York, mas nós somos uma igreja de São Pio, fomos um santuário de São Francisco belíssimo que tem lá, fomos à igreja de São Patrício e pertinho de Nova York tem um santuário de uma índia, Caterine, que é a primeira santa indígena americana. E fica ali pertinho de Nova York. Legal. E a gente já falou de alguns temas interessantes para peregrinos que já de longa data, né? Porque são destinos diferentes. Mas e para quem quer começar a se aventurar aí nesse universo? Quais são as dicas e a preparação? Por exemplo, tem alguns destinos, aí vou citar, né? O Caminho de Santiago, que exige uma preparação um pouquinho maior. Tanto, acho que um pouco física, quanto de material, o que levar. Enfim, essa programação de roteiro, onde ficar. O Caminho de Santiago é um caminho individual. Não se faz como a gente vai a Santiago com os grupos. Aí vamos bonitinho de ônibus, chega lá, hospeda no hotel e tal. Não faz o caminho. Vocês não fazem o caminho juntos. Sim. Fazemos porque eles não aguentam. O Caminho de Santiago são 600 quilômetros, às vezes 20 quilômetros. São 3 caminhos, né, diferentes. Tem de Portugal, tem de França e tem de Espanha, né? São os 3 caminhos. Mas a gente participa daquela missa de acolhida lá na Catedral de Santiago. Agora, por exemplo, o Caminho de Santiago é um dos mais antigos de peregrinação do mundo, né, da igreja, e para visitar o corpo de Santiago, que o objetivo era visitar o corpo de Santiago, né? Então, o peregrino que faz, ele faz com esse intuito, né? Na verdade, é um retiro pessoal, né? É um retiro silencioso, de caminhada, onde a pessoa ali, se ela quiser, ela faz todo um preparo espiritual. Porque, na verdade, é um roteiro da Igreja Católica, né? Esse caminho é uma proposta católica. Alguns entraram com as ideias meio assim, esotéricas, meio tal, flutuantes, mas é um roteiro assim, de peregrinação e que tem todo um preparo que a pessoa faz até chegar à Igreja de Santiago. É muito interessante. Mas vocês então aproveitam, por exemplo, se vocês vão para Portugal, né, para Fátima, né, e vão até o Santiago. Sim, a gente vai com os grupos, porque como nosso grupo, a maioria é mais terceira idade, então sim, são grupos que viajam juntos em ônibus assim, muito mais equipados, né? Não dá para se aventurar muito, né? Mas dá para fazer esses caminhos, mas assim, chegando na igreja, participando. O local marcado, exato, digamos. com os lugares já. Ou seja, você vai para a igreja e vê a chegada dos peregrinos, né, da caminhada, e assiste a missa lá e tal. E quantas pessoas, em média, nesses grupos vão? Os grupos são de 30, 40 pessoas, mais ou menos. Sim, a gente tem visto também o crescimento de destinos, né, aqui no Brasil. A gente estava falando de Trindade, né, um centro que tem se destacado, tem recebido muitos peregrinos. Lado, e a equipe do lado, em Goiás, né? Da gente, Pois é, no Brasil, a gente precisa ter uma nova leitura, né, porque sempre se considerou o turismo religioso os romeiros, né? Então, os romeiros de Aparecida. Então, sempre pensou muito nessa classe mais humilde, que vai para o Juazeiro, que vai para Aparecida. Para pagar a promessa. Pagar promessa e tal. Mas hoje existe uma estrutura de turismo muito bonita, muito organizada, né? E que as pessoas precisam abrir os olhos para isso. Inclusive, o mercado de turismo não é tão aberto para isso, né? Mas, por exemplo, a Aparecida tem hotel 5 estrelas já. Talvez seja o centro mais organizado daqui, né? Mas tem. Eu estava falando de Trindade. Trindade está sendo construído o maior santuário, acho que do mundo, né? Que eles estão construindo uma coisa assim gigantesca pelo número de peregrinos que aparecem lá. Né? Então temos santuários. Nós já fizemos umas rotas, até porque na época da pandemia nós não podíamos sair, né? Sim. Ficamos presos no Brasil. E aí muitos que viajavam com a gente para fora falaram, não, Assis, vamos organizar aqui dentro do Brasil, vamos achar algum lugar para a gente ir no Brasil. E daí nós começamos a arrumar destinos no sul do Brasil, em São Paulo, Aparecida, aqui no Goiás, Minas Gerais, né, a riqueza histórica dos caminhos de Minas. Sim. Né, até chegar lá em Aparecida, né, inclusive por Minas Gerais também é uma riqueza muito interessante. Nordeste tem alguma coisa também? Nordeste tem o Juazeiro,
Nordeste tem o Canindé de São Francisco, já fizemos, né? Tem também, agora ali no interior de Pernambuco, Pesqueira, né? Tem uma história de uma aparição de Nossa Senhora lá em Simbres, né? Que está atraindo muita gente para lá. E tem alguns trabalhos ali de sacerdotes, comunitários. Tem Frecheiras também, eu acho, lá em Pernambuco? Não conheço, não conhece? Não, eu conheço Pesqueira. Pesqueira, onde tem Simbres, que é pertinho de Pesqueira. Então tem Arco Verde, então tem alguns santuários ali que são interessantes. Né? Fora as capitais que têm riquezas, igrejas lindíssimas, histórias lindíssimas. Né? Sim. E o senhor estava falando dessa questão de o turismo tradicional não valorizar tanto o turismo religioso, mas o senhor percebe que também que para essa questão espiritual, até a própria as paisagens, a contemplação do ambiente é um elemento também que ajuda a fazer essa conexão espiritual e logo é uma questão importante, né? Para eleva a pessoa. Se levar em consideração na escolha do destino. Se você perceber, a maioria dos santuários são todos no topo da montanha. É tudo no alto. Né? Agora mesmo eu tive, uns 10 dias atrás, com um grupo em Barcelona. Então nós somos em Montserrat, que fica assim um santuário perto de Barcelona. É lá no alto. Você chegar lá, roda a montanha, entra dentro. Então a paisagem já vai espiritualizando você. Né? Então você chega lá, no santuário você termina, mas até você chegar lá é muito bonito, né? Muito, muito interessante. Você está sempre buscando, né, novas rotas, como você mesmo falou, né? Até porque muita gente já fez o caminho tradicional. Como é que é esse trabalho de pesquisa? Você vai em loco, pesquisa antes de ir, faz contato com grupos religiosos também nesses locais? Como é que funciona isso? Assim, a gente, para ir em loco é mais difícil, porque é uma viagem, né, até porque não tem muito tempo para ir, né, até por causa dos grupos que já saem. Mas hoje se pesquisa, hoje a internet, né, a gente consegue ter muito acesso, a gente consegue ter muitas experiências contadas de pessoas. Né, então tem lugares assim que a gente vai e pesquisa. O que acontece naquele lugar? Né? Então, por exemplo, em Abu Dhabi, ninguém imagina que Abu Dhabi tenha qualquer coisa religiosa, mas lá tem uma igreja, uma catedral de Santa Terezinha, tem uma mesquita dedicada à mãe de Jesus. Veja que coisa. A gente jamais imaginaria que... Né, mas eles têm... O Islã tem um respeito muito grande à mãe do profeta Jesus. Então lá tem uma mesquita dedicada a Maria, mãe de Jesus. Então eu vou pesquisando, vou indo atrás. Né? Fomos, ano passado, em Singapura, descobri uma igreja imensa de 3.000 pessoas, ou seja, num país que não é católico, né, de tradição, mas uma igreja chamada Igreja da Novena, que tinha missa, uma igreja lindíssima, que transformou o bairro da cidade, o bairro chama Bairro Novena, por causa da Igreja da Novena, num país que não é católico. Entendeu? Então, agora isso tem que procurar. Né? Vamos para Singapura. Aí, gente, vamos ver que sinais tem aqui da presença católica, que sinais tem de peregrinação. Né? E também outra coisa que, para mim, principalmente um frei que me acompanha, a gente vai muito aonde João Paulo II esteve. Um dos maiores peregrinos da Igreja Católica foi João Paulo II. Então, e nos tempos modernos, né? Exato. Então ele deixou, que ele gostava, ele tinha pedido, era um desejo dele de visitar todos os santuários do mundo. Então ele viajou bastante, né? João Paulo II viajou muito. Então João Paulo II já esteve aqui, João Paulo II já foi nesse país, então vamos ver o que tem lá. Se ele foi lá é porque tem alguma coisa. A internet lá. Facilita, hein? Facilita. Porque você começou antes de ter essa facilidade toda da internet, né? Era mais difícil. Hoje é mais fácil. Hoje a gente consegue. Mas, por exemplo, essa igreja da China mesmo, a China é um sistema muito fechado, né? Eu falei, meu Deus, como eu vou conseguir? Aí descobri essa igreja. Falei, como é que eu vou falar com esse padre? Eu falei, vou mandar um e-mail. Né? Tinha lá um Facebook, alguém que botou lá. Eu botei em português, não, em inglês. Aí botei o tradutor, botei em chinês, em mandarim. Eu falei, vamos ver, quem sabe ele responde. Né? E um dia ele respondeu. Né? Disse que éramos bem-vindos, mas falou que, né, não era permitido em certos momentos, certas épocas, mas em outras épocas a gente podia. Né? E como eu estava dizendo às meninas, a vocês aqui, né, nós fomos o primeiro grupo ocidental a visitar esse santuário na China. Né? Foi muito interessante. Sim. Vocês têm até missa lá, né? Tivemos até a missa em chinês, né? Ele celebrou e nós respondemos. Sim.
E o senhor, como morador de Brasília, apesar de não ser uma capital, né, clássica de turismo religioso, quais são os locais aqui onde o senhor se inspira espiritualmente para pensar esses roteiros, para discutir mesmo? Aqui em Brasília nós temos muitos lugares belíssimos de retiro, de religiosidade, né? Nós temos aqui no norte, perto do Colorado, tem o Santuário da Mãe Rainha, que é um santuário belíssimo, um lugar belíssimo. Dali você tem a vista da cidade inteira. Que é ali perto da Torre Digital, Digital, da Torre né? Digital, né? Em Braslândia tem o Santuário do Menino Jesus, também, que é uma coisa lindíssima, muito bonita. Nós fizemos, inclusive, agora, tinha feito um roteirozinho pelo Goiás, fomos lá, começamos em Braslândia, pelo santuário. Tem o Jardim da Imaculada aqui na Cidade Ocidental, que é um outro santuário. Temos o Santuário Dom Bosco, né? Outras igrejas lindíssimas que nós temos aqui, a Fora Catedral, né? A Rainha da Paz, tudo. Então, assim, Brasília tem muita opção. Se eu quiser fazer uma peregrinação rodando aqui só em Brasília, ela consegue. Lá em cima, aquele lugar belíssimo, que é a Ermida Dom Bosco, né? Que também é outro lugar lindíssimo. Você pode ir. Então, um dos roteiros que você também faz é a Rússia, né? Mesmo agora com a guerra, como é que está a situação? Vocês estão fazendo? Nós estamos fazendo nesse período, não. Não. Quando tem conflitos, até porque as pessoas também não vão se interessar para ir em um lugar de conflito, né? Mas a Rússia tem muitas igrejas lindíssimas, tem presença católica, né? A gente consegue ir lá, apesar de lá ser uma igreja ortodoxa, né? Ser uma igreja católica, mas que não tem comunhão, né, com a igreja católica oficial, mas a literatura, a riqueza religiosa é quase a mesma, porque a Nossa Senhora, são os santos nossos, são aquilo que a gente gosta também, aquilo que a gente reza também, nossa espiritualidade. E ainda falando de conflito, né, que a gente falou da Rússia, tem o mais terrível, que é o de Israel, né, que as cidades santas estão todas agora, ninguém está indo. Como é que vocês estão vendo isso? Você acha que vai destruir-se coisas por lá? Como é que está a situação? Veja bem, eu estive em Israel quando começou a guerra, né? Esse ataque do Hamas ali, na faixa de Gaza. Nós estávamos em Jerusalém, né? E em Jerusalém não vimos quase nada, né? Havia a sensação do mal-estar, né? Mas a coisa era muito, muito localizada. Depois se ampliou, realmente foi uma coisa terrível. E hoje há ensaio já, alguns grupos né, os guias já me mandaram grupos visitando, mesmo com esse conflito, né, porque a coisa agora está muito ali localizada, né, como sempre foi, porque a faixa de Gaza nunca teve paz, né, ou seja, desde que eu comecei, em 1990, que eu comecei a ir para Israel, nunca teve paz naquele lugar. Então, eu tenho esperança que a coisa, né, até porque vai chegar um momento que não tem mais o que fazer, não tem mais o que destruir, não tem mais, né? Ou seja, os palestinos têm uma realidade fraca, né? Eles não têm tanto poder bélico, né? Às vezes a gente fala em guerra, mas não tem muita guerra. O que há é um pouco de terrorismo, há um pouco de uso do escudo humano. Então, o que acontece, essa tragédia toda, como está acontecendo, em uma falta de diálogo terrível, né? De uma coisa histórica que cada um tem uma versão. Não pode nem falar muito de história, porque senão de que lado você for, alguém vai lhe atacar. Então, mas eu acredito que brevemente, até porque é interesse de todos, que tudo volte não ao só normal, dos católicos, né? Assim, a Terra Santa é um lugar muito santa, exato, do mundo, né? Não são só os católicos, né? Todo mundo quer voltar. Todo mundo respeita aquele local, né? Inclusive agora nós vamos fazer estou embarcando amanhã com um grupo para Itália, que vamos fazer a festa de Pentecostes, né? Que esse ano será em Assis. Pentecostes da Paz, nós estamos chamando assim. Porque a gente sempre fez esse evento em Jerusalém. Ano passado nós levamos quase 3.000 pessoas, 3.000 brasileiros para Israel, só para esse evento. Só que aí este ano vamos fazer em Assis, agora dia 18 e 19 de maio, a gente vai estar em Assis, na Itália, aí está indo o Padre Fábio de Melo, está indo Frei Gil, São Madre Kelly, vai ser uma festa muito bonita, que é a festa de Pentecostes. Mas o Pentecostes da Paz, que a gente normalmente faz em Jerusalém, esse ano vamos ter que fazer
na Itália. Sim, e o senhor começou falando de um roteiro diferente que vai ocorrer esse ano, acho que mais para novembro, é isso? Malásia, Vietnã e Camboja. Como que foi formado esse roteiro? É um roteiro novo? Ou esse é um roteiro novo. Nós tivemos assim, a ajuda de uma agência católica do Vietnã. O Vietnã é muito católico, tem muitos, né, sinais da presença católica. Inclusive tem um santuário de Nossa Senhora, chama Lavang, é muito bonito, no sul do Vietnã. Malásia também, porque teve também uma presença de evangelização ali, Malacca, né, pertinho de Kuala Lumpur, né, que é a capital. Então a gente vai fazer essa rota como peregrinos, conhecendo um pouquinho os países, né, culturalmente, mas também visitando as belezas religiosas, né, as presenças. O senhor falou que vai ter agora esse de Pentecostes e que vai o padre Fábio de Mello. Vocês têm essa ligação também com peregrinos de outros lugares do Brasil? Tem a Obra de Maria é no Brasil todo, né? Ela nasceu em Recife. Fala um pouquinho da Obra de Maria. A Obra de Maria é um movimento católico, é uma comunidade, a gente chama nova comunidade, são esses novos grupos que surgem de evangelização. Então ela nasceu em Recife, 35 anos, vamos fazer agora 35 anos, e começa com o nosso carisma evangelizar de todas as formas com alegria, e aí, numa dessas formas está a peregrinação. É uma das formas de evangelizar, até porque a gente entende que quando a gente leva uma pessoa a um lugar santo, a Fátima, a Lourdes, a gente está fazendo um encontro com Deus, estamos fazendo um momento de evangelização. Então não é só uma viagem turística, não é só um passeio turístico, é realmente uma viagem espiritual, né, que é o intuito que a gente tem. E aí, então, vão sair grupos do Brasil inteiro, né? Nossa expectativa esse ano é de 1.500 pessoas, brasileiros, que vão estar em Assis nesses 2 dias. Esses eventos específicos, maiores, quais são os outros eventos maiores que tem? Tem um evento em outubro, que nós vamos fazer, tem um congresso internacional mariano, que é feito em Fátima todos os anos, e um congresso que vai ter agora no início de outubro, dia 11 a 13, em Lourdes, que é um congresso internacional de cura interior. Né? Então, vai se falar, se rezar com as pessoas e conhecer que Lourdes é um lugar da cura, né? Lourdes tem toda aquela espiritualidade, então é um congresso ligado a esse tema do santuário. Então, são esses temas que a gente vai fazer. Né? A gente já está chegando ao fim. Eu queria que o senhor desse um serviçozinho. Quem está interessado, vocês são ligados a alguma igreja especificamente aqui em Brasília? Nós somos ligados à Obra de Maria mesmo. Nós temos uma missão na Vila Cauí, ali junto do Bandeirante, né, que é o nosso centro de evangelização. E tem um outro trabalho também no Recanto das Emas. Ali a gente tem trabalho social, trabalho com os pobres, distribuição de alimentos, temos missas, temos encontros, tem acampamento dos jovens, agora mesmo semana que vem vai ter um acampamento para a juventude. Então a gente é ligado, é um movimento só. E tem a agência de peregrinação, né, que fica ali no setor de Rádio e TV Sul, no Assis Chateaubriand. Né? E quem quiser entrar em contato com vocês, tem algum e-mail, Instagram? Tem o Instagram, Obra de Maria DF, né, de Distrito Federal, @Obra de Maria DF, tem o Instagram, tem o telefone nosso, que é 61-3201-5116. Boa viagem, né? Vai amanhã já começar mais uma missão, mais uma peregrinação. Boa viagem, que tudo dê certo na sua viagem. Quero agradecer a presença do Assis aqui com a gente. Agradecer a Mariana também. Obrigada, sim. Nosso podcast do Correio está chegando ao fim. Acompanhe a gente nas redes sociais e até a próxima.